No meio dessa confusão toda que rolou aí da prisão do cara da Choquei, de outros influencers e do pessoal MC, não sei o que lá, surgiu um assunto interessante, tá? Segundo a Patrícia Poeta, para quem não sabe, é uma apresentadora da Rede Globo. Eu confesso que eu conheço pouco ela, eu sei que ela é apresentadora da Rede Globo, né? Trabalhou muito tempo, não sei se ela ainda está na Rede Globo ainda, o que ela faz lá, mas enfim. Ela fez uma denúncia. Ela fez a denúncia de que o cara da Choquei teria chantageado ela, tá? Qual que foi a história? Ele fez uma oferta para ela, dizendo que por 50 mil reais ele poderia atuar melhorando o nome dela, ou botando o nome dela de forma positiva na rede, né? E daí ela não teria aceitado essa oferta. E aí ele falou, então você não aceitou a oferta, então eu vou fazer o contrário, eu vou prejudicar você, eu vou criticar você na rede social, na internet e coisa e tal, né? E isso é uma chantagem, ele está ameaçando ela com uma chantagem. Vamos entender esse caso aqui, porque eu quero também explicar isso para vocês do ponto de vista da ética libertária, porque a verdade é que chantagem não é ilegal na ética libertária, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Imodestos e Old School, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, caso Choquei. Patrícia Poeta teria recebido ameaças para evitar ataques. Então, não, o que ela descreve aqui é o contrário, tá? Olha só. Rafael Souza Oliveira, o fundador e dono da Choquei, foi exposto por algumas pessoas após ser preso em uma operação da Polícia Federal. Então o que está dizendo aqui é o seguinte, esse pessoal não queria expor ele quando ele estava solto, mas como ele foi preso, eles estão expondo. Isso aqui tem um risco, tá? Porque ele não foi condenado ainda, ele foi preso preventivamente. Ele está sendo acusado de fazer parte dessa gangue que lava dinheiro para tráfico de drogas e coisa e tal, mas a verdade é que não se sabe ainda. Pode ser que amanhã ele seja liberado, e esse pessoal que está soltando o podre dele agora pode ficar complicado. Bom, se o podre for verdadeiro, é uma denúncia válida, mas e se não for? Né? Então, isso pode ser complicado. O pessoal está tratando o fato de ele ser preso como, não, o cara está condenado, ele é condenado, é bandido, tomem cuidado com isso, tá? Ele está preso preventivamente, está sendo investigado nesse caso. Ele é culpado? Eu acho que tá? Mas eu não sei, não tenho acesso ao processo, não sei o que tem de prova ali, né? Enfim, então tá aqui, ó. Entre elas o Alex Galete da Fazenda e não sei o que lá, e a coluna Fábio Oliveira descobriu que ela não foi a única pessoa que recebeu propostas para ser impulsionada nas redes sociais. Então, olha só, a proposta era para ela ser impulsionada nas redes sociais. A Choquei foi lá, entrou em contato com ela e falou, olha só, a gente já Choquei, uma página muito chocante aqui na internet, que fazemos um monte de fofoca aqui, e a gente oferece, se você pagar, a gente pode promover o seu nome, você vai ficar mais famosa, vai ficar conhecida, e não sei o que lá. Não. Bom, a Patrícia Poeta já é bem conhecida, não sei por que ela precisaria pagar uma página dessa para isso, mas enfim, né, ofereceu, fez a oferta. Até aí, não tem nada de errado, né? Tem um monte de influencers que faz isso. Se você quer ser uma marca, quer ser divulgado e coisa e tal, você pode contratar um influencer para falar bem de você, falar bem da sua marca. Isso tá tudo certo, não tem nada de errado, né? O problema foi quando ela disse que não quero, 50 mil reais é muita coisa. E aí, caso contrário, fariam posts para destruir a minha carreira, ou seja, que fariam posts para destruir a carreira da Patrícia Poeta. Aí, isso aí tem um problema, né? Porque aí você está entrando no caso da chantagem, né? Chantagem é tipificado no Código Penal Brasileiro, aqui, ó, 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Não houve violência no caso, mas houve ameaça. Ameaçaram de divulgar informações que prejudicassem ela, né? Com o intuito de obter para si ou para o trem vantagem econômica, ou seja, né, ou paga 50 mil reais para mim, ou então a gente vai fazer uma coisa errada para você. É uma ameaça, né? A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então essa é a coisa, né? É um crime, extorsão. Chantagem é uma forma de extorsão, né? Então foi isso que aconteceu aqui, ó. A coluna apurou há algum tempo que a página Choquei cobrou 50 mil reais da apresentadora para fazer postagens a favor dela, e caso contrário fariam posts para destruir a carreira dela, né?
E não foi a única, como a gente viu aqui, outras pessoas eles fizeram a mesma proposta. É curioso porque fica muito claro qual é o modelo de negócio da Choquei, né? A Choquei é uma página que ela fica vigiando os trending topics do Twitter e de outras redes sociais também, do Instagram, de outras redes sociais. Sempre que tem alguma coisa que é muito relevante, que começa a ganhar muita atração, a ficar muito viral, eles vão lá e republicam na Choquei. Chega a ser engraçado, porque de vez em quando você encontra uns posts na Choquei. A Choquei é uma página de fofoca, mas de vez em quando você encontra uns posts que não tem nada a ver com nada. Por que o post está ali? Porque é post que estava viralizando, que estava crescendo muito rápido. Aí a Choquei vai lá e reposta. Teve um vídeo meu que apareceu na Choquei, quando eu fiz o vídeo, quando eu lancei na minha página Mundo e Revolução o vídeo chamando os brasileiros para lutar na Ucrânia e coisa e tal, esse vídeo meu viralizou rapidamente. E aí, onde é que aconteceu? A Choquei copiou meu vídeo. Eles não acreditam, não. Eles não pegam, não repostam a sua página. Eles vão lá, pegam o seu conteúdo e botam lá na coisa deles. No caso, eu não me importo com isso, porque o meu objetivo ali era realmente divulgar essa possibilidade de você fazer a inscrição lá no exército da Ucrânia, né? Então, para mim, não teve problema nenhum isso. Mas aí que eu entendi como é que eles fazem a parada. De vez em quando você pode reparar umas coisas estranhas na Choquei. Qualquer coisa que viraliza rápido, a Choquei vai lá e chupa e bota no X, né? Inclusive, isso é uma coisa que pode acabar. O David Agape coloca aqui, ó, fim da linha para perfis como a Choquei e outros aqui que vivem copiando conteúdo de terceiros e inundam as redes sociais com clickbait. O Nikita Beer, que é o programador principal do X, né, acabou de anunciar que os perfis que não criam nada original, agregadores, que terão pagamentos cortados em 60% agora e vão perder mais 20% no próximo ciclo, né? Isso aqui não vai acabar com a Choquei, tá? Por quê? Porque ela continua ganhando justamente nesses serviços que ela presta para outras pessoas. Ela não vai ganhar a monetização do X, né? A monetização do X perde, mas qual que é a ideia da Choquei? Ela viraliza bastante, tem um monte de gente que assiste a Choquei, realmente é uma página de muito sucesso, ela consegue um alcance muito bacana. Aí o que ela faz? Ela oferece essa força que ela tem nas redes sociais como propaganda. Você quer divulgar um produto, quer divulgar alguém, quer fazer alguma coisa, né? Só que aparentemente eles fazem mais do que isso. Não apenas eles oferecem aquilo como um serviço positivo, como eles ameaçam, se você não pagar, a gente faz o contrário, né? E isso é curioso por vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte, que isso aqui, de certa forma, mostra uma coisa que eu falo para vocês. Faz pouca diferença esse negócio de propaganda paga na internet, tá? Assim, não é que não faça diferença, faz alguma diferença. Se as pessoas conhecem um serviço ou produto bacana que interessam para elas e coisa e tal, isso pode ser uma coisa positiva. Mas em termos de propaganda, para você gostar de uma pessoa, deixar de gostar de uma pessoa, ou até gostar de um país ou deixar de gostar de um país, tem países, né? A Rússia paga pra caramba o pessoal fazer propaganda pró-Rússia por aí, né? Isso acaba ajudando muito pouco, porque no final das contas você tem tantas opiniões contraditórias na internet que aquela opinião, mesmo uma página muito grande como a Choquei, ela não consegue fazer um impacto significativo no grupo nas pessoas de forma geral, né? Então, tanto para mais quanto para menos, tanto positivo quanto negativo. O fato é que a Patrícia Poeta não pagou, o Choquei publicou coisas contra ela e meio que não fez diferença nenhuma, não mudou nada no mundo. É o que eu falo para vocês. É um modelo de negócio que eu não sei se ajuda muito não, tá? A Choquei consegue viralizar, consegue um impacto enorme, mas aparentemente não está ganhando dinheiro nesse daí. Talvez por isso, né, pelas pessoas se verem com menos interesse em fazer propaganda desse tipo, né, propaganda pessoal, aparentemente eles optaram por entrar nesse negócio de lavar dinheiro para a entidade de tráfico. Não sei. Eles estão investigando isso lá, né? Se é verdade ou não é verdade, eu não sei. O fato é que isso aqui também leva a gente ao outro ponto que eu falei para vocês. E do ponto de vista da ética libertária, a gente não é a favor da liberdade de expressão absoluta, então, se eu quiser, eu não posso sair espalhando uma mentira sobre alguém ou uma verdade, né, que seja prejudicial para essa pessoa, né, seria o caso aqui, né, virar para a pessoa e falar, se você não me der dinheiro, eu vou falar mal de você, coisa e tal. E aí que tá que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída é exatamente o que permite o libertarianismo, o anarcocapitalismo. Por quê? Justamente porque você tem tanta informação que uma pessoa espalhando coisa falsa sobre você não vai fazer diferença no final das contas, não vai mudar muita coisa no final das contas, né?
Então, esse é o ponto. É verdade, chantagem é uma coisa errada, não se deve fazer, evidentemente, mas na ética libertária não é algo que seja proibido devido à liberdade de expressão. Você tem a liberdade para falar o que você quiser, né? E tem um livro, tem um vídeo meu sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, né? O limite da liberdade de expressão e coisa e tal. E eu explico isso em mais detalhes por lá também. Ah, e se você estiver num cinema e gritar incêndio, tá pegando fogo, não sei o que lá, e as pessoas se machucarem correndo, isso é liberdade de expressão ou não é? É liberdade de expressão. É liberdade... Não deixa de ser fraude, porque não estava pegando fogo, né? Ou seja, não é uma coisa certa de fazer, mas não deixa de ser liberdade de expressão também. Agora, um ponto importante também que eu sempre digo é que numa sociedade libertária, o fato das coisas não serem limitadas pela ética libertária não quer dizer que elas não possam ser limitadas por contratos, tá? A ideia da ética libertária é justamente que você tem um mínimo ético, que é o mínimo necessário para a convivência humana. E a partir daí você tem leis e contratos que garantem direitos e deveres mais aceitos voluntariamente pelas pessoas. Então a ideia numa ética voluntária, numa sociedade voluntária é essa. Quando você compra uma casa num condomínio, existem umas regras do condomínio, você vai ter que obedecer essas regras. Liberdade de expressão é absoluta, mas se eu quiser ficar gritando na varanda da minha casa, eu estou incomodando os vizinhos. Então o condomínio pode ter regras sobre o volume de som e coisa e tal. E você aceita essas regras quando você muda para o condomínio. A diferença disso para um Estado é que no Estado você tem regras que são impostas a você, independente de você ter aceito ou não, ou ter se mudado, ou ter de forma proposital se mudado para lá. Você nasceu no Estado. Esse é o ponto. Regras que você aceita voluntariamente são válidas. Regras que são impostas a você, independente de você aceitar ou não, simplesmente porque você está num lugar ali, essas não são válidas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.